Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, iniciamos hoje, no dia 12 de janeiro, a oração da manhã na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada a partir do sonho, do sacrifício, do esforço e, sobretudo, do testemunho de fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Enviamos uma saudação para todos os doentes e para todos aqueles que estamos a viver esta situação de pandemia e também por aqueles que de alguma forma se sentem perturbados e incomodados e até angustiados com relação ao futuro desta pandemia. Nós hoje celebramos na igreja um santo chamado Arcádio. São nomes que se foram perdendo na história e hoje quase que não sei se haverá alguém que tenha este nome. Este santo nasceu na segunda metade do século III, portanto nos anos 260, 270. Neste tempo, quando os cristãos, os católicos, porque não havia igrejas evangélicas, eram terrivelmente perseguidos. As casas eram arrombadas, seus bens eram confiscados, as famílias sofriam humilhações e as pessoas eram levadas ao tribunal, um pouco arbitrários, e condenavam-nos à morte devido à sua fé. Arcádio tentou fugir para fazer orações e contemplações e refugiou-se num lugar deserto. Mas ele era bastante conhecido, o povo notou a sua ausência e as autoridades logo saíram à sua procura. Para forçá-lo a entregar-se, prenderam um parente que não revelou onde ele estava. Ao saber o que estava acontecendo, entregou-se para libertar o seu parente. E este é mais um santo que marcou os cristãos, sobretudo pela sua coragem, pela sua forma como enfrentou o martírio e a morte. E diz a tradição, os pagãos admiraram tanto a coragem que muitos se converteram ao cristianismo, e o mesmo os que não o fizeram passaram a respeitar a sua memória, celebrada no dia 12 de janeiro. Então, neste dia de Santo Arcádio, nós vamos rezar o Salmo 11. O Salmo 11 é um salmo, uma oração que o salmista faz contra as más línguas. E nós sabemos que a má língua, muitas vezes, é pior que uma espada afiada. E já o salmista no Antigo Testamento rezava e pedia a Deus pelas más línguas, para que se convertam. E portanto, neste Salmo 11, esta oração contra as más línguas, Santo Agostinho diz a respeito deste salmo: porque éramos pobres, o Pai enviou o seu Filho. O Pai enviou para o seu Filho para nos libertar de todos os males que nos afligem. E as más línguas, que hoje traduzida em linguagem mais atual, as más notícias, as notícias modificadas com determinados objetivos e fins. Nós estamos num tempo terrivelmente assolado por esta praga das más notícias. Nós rezamos a Deus o Salmo 11 contra todas as más línguas. Parece que esta situação se oficializou. Notícias falsas, notícias trabalhadas para provocar a divisão entre as pessoas, para provocar comentários, para chegar a outros objetivos
diferentes daqueles de que falam, etc. E diz então o salmista no Salmo 11: Senhor, salvai-nos, já não há um homem bom, não há mais fidelidade no meio dos homens. Cada um só diz mentiras ao seu próximo, com língua falsa e coração enganador. Senhor, calai todas as bocas mentirosas e a língua dos que falam com soberba, dos que dizem, nossa língua é a nossa força, nossos lábios são por nós. Quem nos domina? Por causa da aflição dos pequeninos, do clamor dos infelizes e dos pobres, agora mesmo me erguerei, diz o Senhor, e darei a salvação aos que a desejam. As palavras do Senhor são verdadeiras, como a prata totalmente depurada, 7 vezes depurada pelo fogo. Vós, porém, ó Senhor Deus, nos guardareis, para sempre nos livrando desta raça. Em toda a parte os malvados andam só à solta, porque se exalta entre os homens a baixeza. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. As palavras do Senhor são verdadeiras, como a prata depurada pelo fogo. São Paulo, neste dia, na Epístola aos Romanos, diz, no capítulo 13, versículo 11, 12, diz assim: Irmãos, já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós de quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Despontemo-nos das ações das trevas e vistamos das armas da luz. Procedamos honestamente como em pleno dia. São Paulo diz aos Romanos que já é a hora de despertar do sono, de deixarmos de confundir o sonho com a realidade, deixarmos de confundir a maldade que graça no mundo com o bem. O bem é o bem e a maldade é a maldade. E nós temos que, nos tempos próximos que se aproximam, cada época tem os seus tempos, mas os tempos que se aproximam, nós não nos deixemos enganar. Levantemos a cabeça do sono, deixemos de estar a dormir, olhemos para a verdade, para o bem, e não tenhamos medo dela. Neste dia de São Arcádio, São Basílio Magno, que viveu no século IV, diz-nos para que estejamos atentos, porque nós fomos criados e possuímos dentro de nós uma inata capacidade de amar. Deus dotou-nos de uma capacidade inata. Inata quer dizer que nasce conosco, não é criada, não é colocada, é inata, nasce. Deus coloca esta capacidade inata de amar. E diz assim São Basílio Magno: o amor de Deus não é matéria de ensino nem de prescrições. Não aprendemos de outrem a alegrar-nos com a luz, ou a desejar a vida, ou a amar os pais ou educadores. Assim, ou melhor, com muito mais razão, não se encontra o amor de Deus na disciplina exterior. Mas quando é criado o ser vivo, isto é, o homem, a força da razão, foi, como semente, inserida nele uma força que contém em si a capacidade e inclinação de amar. Logo que entra na escola dos divinos preceitos, o homem toma conhecimento desta força, apressando-se em cultivá-la com ardor, nutrida com sabedoria e levá-la à perfeição com o auxílio de Deus. Portanto, diz São Basílio Magno que nascemos com uma capacidade inata para amar.
E, portanto, o trabalho dos pais, o trabalho da igreja, o trabalho dos nossos amigos, tudo aquilo que nos rodeia, é ajudar-nos a que essas qualidades inatas que estão em nós, que Deus colocou em nós, desabrochem, despontem. E se nós repararmos na vida, há pessoas que nascem, crescem em ambientes terríveis, e essas qualidades inatas não despertam. E aqui é que está o grande problema com os tempos atuais, com grupos que dizem que o Ocidente impôs, ou a Igreja impôs, ou os brancos impuseram. Nós sempre se acreditou que cada um nasce com as qualidades inatas, Deus colocou no coração, e é preciso despertar. E esta visão que nós estamos a viver hoje, muito perigosa, terrivelmente perigosa, que está e esperemos que pare, a tomar proporções muito complicadas, de aproveitamentos de sectores da nossa sociedade muito maus, põe em causa a doutrina da igreja e do mundo ocidental que nós estamos vindo a viver. Nós nascemos, Deus coloca dentro de nós qualidades inatas de amar. E o importante é despertar. E neste despertar é que se levantam então estas leituras agora recentes, que não têm fundamento nenhum científico, nem nenhuma verdade, mas o que importa é semear a discórdia, perturbar aquilo em que se acreditou e se viveu, para impor outras maneiras de estar e de ser. E diz, continua São Basílio Magno, sendo assim, queremos provar vosso empenho em atingir este objetivo. Pela graça de Deus e contando com as nossas preces, nós nos esforçamos, segundo a capacidade dada pelo Espírito Santo, para suscitar a centelha do amor divino escondida em vós. Antes de mais nada, nós dele recebemos antecipadamente a força e a capacidade de pôr em prática todos os mandamentos que Deus nos deu. Por isso, não nos aflijamos como se nos fosse exigido algo de incomum, nem nos tornemos vaidosos pensando que damos mais do que devíamos recebido. Se usarmos bem destas forças, levaremos uma vida virtuosa. No entanto, mal empregadas, cairemos no pecado. Aquilo que Deus colocou em nós inatamente, se for mal encaminhado, nós caminhamos para a perdição. Ora, o pecado se define como o mau uso, o uso contrário à vontade de Deus daquilo que Ele nos deu para o bem. Pelo contrário, a virtude, como Deus a quer, é o desenvolvimento destas faculdades que brotam da consciência reta, segundo o preceito do Senhor. O mesmo diremos da caridade. Ao recebermos o mandamento de amar a Deus, já possuímos a capacidade de amar, plantada em nós desde a primeira criação. Não há necessidade de provas externas. Cada qual por si, em si mesmo, pode descobri-la. De facto, nós desejamos naturalmente as coisas boas e belas, embora à primeira vista algumas pareçam boas e belas a uns e não a outros. Amamos também sem ser necessário que nos ensinem nossos parentes e amigos, e temos espontaneamente grande amizade para os nossos benfeitores. O que haverá, pergunto então, de mais admirável do que a beleza divina? Que coisa pode haver mais suave e deliciosa do que a meditação da magnificência de Deus? Que desejo será mais veemente e violento do que aquele inserido por Deus na alma liberta toda a impureza e que lhe faz dizer do fundo do coração: estou ferida de amor? É, na verdade, totalmente indescritível o fulgor da beleza de Deus. É nesta maneira que nós nos colocamos na vida. Nós acreditamos que Deus coloca no nosso coração uma capacidade inata de amar e que se exterioriza, que evolui para a caridade. Mas, se
nos descuidarmos, se nos colocarmos ao serviço em lugares onde só graça a maldade, nós perdemos-nos. Então, nesta manhã, coloquemo-nos diante de Deus e rezemos o Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Acolhei, Senhor, as preces desta manhã, e por vossa bondade iluminai as profundezas do nosso coração, para que se aprendam por desejos tenebrosos os que foram renovados pela luz da vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. A todos um santo dia, e que hoje meditemos durante este dia nestas qualidades inatas. Demos graças a Deus por todos aqueles que na nossa vida nos ajudaram a ser aquilo que nós somos, a ter os valores que nós temos, a defender os princípios que nós defendemos. Agradeçamos a todos o jardim de plantas belas em que nós crescemos e nos tornaram aquelas pessoas que nós somos, que nos ajudaram a despertar a capacidade inata para amar. A todos, bom dia.